Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer a correção do livro didático, volume 3, páginas 28 e 29, e em seguida farei a correção de lendas, tá bom? Então, vamos lá. Nas páginas 28 e 29, nós temos um textinho, Festas Juninas surgiram na Europa com o nome Joaninas. As festas juninas surgiram nos países europeus católicos e eram chamadas de joaninas, em homenagem a um santo católico, São João. Elas foram trazidas para o Brasil no período colonial pelos portugueses. A princípio, comemorava-se apenas a festa de São João. Depois, como os dias de São Pedro e Santo Antônio aconteciam no mesmo mês, foram incorporados às festas juninas. Com o passar do tempo, as festas juninas foram ganhando características das várias regiões do nosso país. Elas hoje fazem parte do folclore brasileiro, com as fogueiras, bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas e as danças de quadrilha. São tão populares quanto o carnaval. Apesar de todo o Brasil comemorar as festas juninas, é na região Nordeste que elas são mais difundidas. Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, são cidades famosas por suas festas e concursos de quadrilhas. O mês de junho é aproveitado também para agradecer aos santos pela colheita farta, principalmente a do milho. Não é à toa que a maioria das comidas típicas das festas juninas são feitas de milho. Afinal, junho é o mês de colheiro, em muitas regiões. Tem opção para todos os gostos: pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho, broa de milho, bolo de fubá. Outras comidas típicas do período junino são pé de moleque, paçoca, arroz doce e quentão. Eita, trembão! As roupas para dançar quadrilha são um espetáculo à parte. Os homens vestidos de camisas xadrez e as mulheres de vestido de chita coloridos e chapéus de palha retratam o Brasil caipira. Em muitos estados são promovidos grandes concursos de quadrilha. Cuidados! Os fogos de artifício e as bombinhas, que tanto encantam adultos e crianças, devem ser manuseados apenas por pessoas que tenham habilidade. Eles são explosivos, portanto, muito perigosos. Podem causar acidentes, queimaduras graves, amputações e até a morte. O textinho aí é apresentado sobre as festas juninas e as tradições que acontecem no nosso país. Bom, a que gênero textual esse texto pertence? Gente, eu estou usando um programa novo aqui, então vamos ver se vai dar certo, tá bom? Vou tentar colocar a resposta aqui à medida que eu for falando. Vamos ver aqui se vai dar. Eu acho que sim, só vocês terem um pouquinho de paciência aqui, mas é porque é o primeiro que eu estou mexendo, tá bom? Então, vamos lá. É um relato, vamos ver se vai dar certo, né? Deu. É um relato histórico, porque traduz informações sobre como surgiram as festas juninas. A história da festa junina é contada pra gente no texto. Correto? Então, vamos seguir. Identifique nos períodos o sujeito e o predicado, transcrevendo nos espaços abaixo. 7º ano. Começou a análise sintática?
eu preciso identificar qual que é o verbo que eu tenho na frase. Festas juninas surgiram na Europa com o nome de joaninas. Qual que é o verbo que eu tenho? Surgiram. Eu faço a pergunta para o verbo para identificar o sujeito. Quem que surgiram ou o que surgiram na Europa com o nome de joaninas? Festas juninas. O predicado é aquilo que se refere ao meu sujeito. Surgiram na Europa com o nome de joaninas. Eita. Surgiram na Europa com o nome de joaninas. Gente, dentro do sujeito eu tenho núcleo e dentro do predicado eu também tenho núcleo. No caso do nosso sujeito aqui eu tenho um sujeito simples e o núcleo é festas. E o predicado, o núcleo é surgiram. Ficou errado aqui, ó. Surgiram na Europa. Tranquilo, né? Para poder identificar sujeito e predicado. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Deu para marcar. Elas foram trazidas para o Brasil no período colonial pelos portugueses. Já identifiquei o verbo ali para vocês. Quem que foram trazidas para o Brasil no período colonial pelos portugueses? O pronome ali, elas. Correto? Tranquilo, né? E o que está falando sobre elas? Qual que é a referência que eu tenho? Foram trazidas Então, vamos lá. Foram trazidas para o Brasil no período colonial pelos portugueses. Predicado. Seguimos. As festas juninas foram ganhando características das regiões do nosso país. Eu tenho aqui uma locução verbal, ó. Foram ganhando. O que foram ganhando características das várias regiões do nosso país? As festas juninas. Então, as festas juninas está funcionando aqui na nossa oração como sujeito. Então, vamos lá. As festas juninas. Predicado, aquilo que está fazendo referência sobre o sujeito. Foram ganhando características das várias regiões do nosso país. Então, vamos lá. Vou colocar o predicado aqui. Foram ganhando características das várias regiões do nosso país. Outras comidas típicas do período junino, não só o pé de moleque, paçoca, arroz doce e quentão. Qual verbo aqui? São. O que são pé de moleque, paçoca, arroz doce e quentão? Outras comidas típicas. Eita. Outras comidas
típicas do período junino. O que restou da sua frase é o predicado. No caso, a palavra mais importante que eu tenho aqui, que é o núcleo, comidas, tá? Então, observem que o meu núcleo aqui está no plural, comidas. Logo, eita, vem. Cadê o trem, gente? Vou tentar de novo aqui. $5 a 0 já pra esse programa. O são, que é meu verbo, ele tá no plural, concordando com o termo, com o núcleo do sujeito, que também está no plural, tá? Então, atente-se a isso. Não é porque tem gente que pensa assim, o sujeito está no plural, o sujeito é composto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só tem uma palavra mais importante ali. Então, fiquem atentos a isso. Elas fazem parte do folclore brasileiro, com as fogueiras, bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas e as danças de quadrilha. Bom, qual que é o verbo que nós temos agora? Fazem, que aqui é meu verbo. O que fazem parte do folclore brasileiro? Com as fogueiras, bandeirinhas coloridas e tal. Elas. Então, aqui meu sujeito está anteposto ao verbo. Ele está vindo antes aqui, iniciando a frase pelo pronome. Elas, sujeito simples. E o predicado é o restante da minha frase. Não vou colocar tudo não, tá? Mas é até o ponto, o predicado todo. Lembrando que sempre dentro do predicado eu preciso ter um verbo. Esse verbo pode ser de ação ou de ligação. Por enquanto, a gente só está identificando, porque a gente não vai classificar o predicado ainda. Aqui eu acredito que esteja tranquilo, para vocês identificarem, correto? Então, vamos para a questão 3, seguindo aí na página 29. Sublinhe os verbos ou locuções verbais e escreva quantas orações há em cada período. Gente, pediu para identificar período. Eu vou grifar todos os verbos e locuções verbais. Esses verbos e locuções equivalem às minhas orações. Então, eu faço uma separação. As festas juninas surgiram nos países europeus católicos em homenagem a um santo católico, São João. Só tem um verbo aqui dentro desse período. Só surgiram. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Que bonito. Apesar de todo o Brasil comemorar as festas juninas, na região Nordeste elas são mais difundidas. Eu tenho comemorar e tenho são. Então, eu tenho 2 aqui. 2 orações. Só isso que está pedindo para fazer aí. Observe o verbo e a locução verbal destacados a seguir e marque um X nas alternativas corretas quanto aos sujeitos que as orações apresentam. A princípio, comemorava-se apenas a festa de São João. Depois, como os dias de São Pedro e Santo Antônio aconteciam no mesmo mês, foram incorporados às festas juninas. Há um sujeito composto em São Pedro e Santo Antônio? Então, vamos lá. O que aconteciam? A festa de São João não é sujeito composto. O que foram incorporados? As festas juninas. Foram incorporados os dias, né? Os dias de São Pedro e Santo Antônio. Não é sujeito composto, porque é os dias que foram incorporados, sujeito simples.
Há um sujeito oculto, locução verbal foram incorporados aqui, está na terceira pessoa do plural, mas é possível identificar o sujeito, já que foi anteriormente citado, os dias de São Pedro e Santo Antônio. Acabei de falar, né? Então, olha aqui. Vamos ler a frase de novo. A princípio, comemorava-se apenas a festa de São João. Depois, como os dias de São Pedro e Santo Antônio aconteciam no mesmo mês, eles foram incorporados às festas juninas. Quem que foram incorporados às festas juninas? Os dias de São Pedro e Santo Antônio. Então, o sujeito aqui, ó, tá oculto mesmo. O sujeito dessa locução verbal está oculto. Ele já foi mencionado aqui, ó, dias. Eu acho que alguém até me perguntou isso na sala hoje, e eu respondi sobre essa parte de sujeito oculto. Tenham atenção, o sujeito já foi mencionado, então eu preciso identificar que ele está no meu período, no meu contexto, tá bom? Questão de interpretação também. Lembra que eu falei com vocês que a análise sintática ajuda na interpretação? Então, é isso aqui. Então, a questão correta é a letra B. Há um sujeito indeterminado, a locução foram incorporados, está na terceira pessoa do plural. E não é possível identificar o sujeito. Olha esse não aqui, tá, sétimo ano? Que vocês não leem, não. Então, prestem muita atenção. O sujeito foi incorporado. O sujeito está sim na frase, que é dias. Ele só está oculto aqui nesse caso. E a última questão, eu vou dividir o vídeo, tá bom? Porque como eu tô fazendo essa primeira gravação aqui, para não ficar muito extenso. E a última questão, 5 da página 29, pediu para classificar VOF. Os homens vestidos de camisas xadrez e as mulheres de vestidos de chita coloridos e chapéus de palha retratam um Brasil caipira. No primeiro uso, a palavra vestidos é um verbo e no segundo é um substantivo. Então, vamos lá. Os homens vestidos de camisa xadrez. Verbo aqui? Ok, verbo. No segundo, e as mulheres de vestidos de chita. Tenho a mesma palavra, porém elas estão com funções diferentes, tá? Aqui está tratando da morfologia das 10 classes de palavras. Substantivo, artigo, verbo. Lembrem que eu falei, a gente vai trabalhar o tempo todo. Então, agora é classe de palavras e análise sintática tudo junto. Então, aqui, beleza. Eu lembro que eu já até cobrei uma questão bem parecida com essa na prova. Aqui é verbo, ação de se vestir. E aqui é o nome de uma peça do vestuário. Então, a primeira está verdadeira. Segunda, no primeiro, a palavra vestidos é um substantivo e no segundo é o verbo. Falsa, nós já analisamos. Os dois usos das palavras correspondem à mesma classe gramatical? Falso também, tá? Então, ficou verdadeira, falsa e falsa. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e em seguida já começo o outro, tá bom?